Comentários de Ellen White, lição da Escola Sabatina, Adultos, Efésios. Lição número 1. Paulo e os Efésios, sábado 24 de junho de 2023. Paulo era vivo exemplo do que deve ser todo cristão verdadeiro. Vivia para a glória de Deus. Suas palavras ressoam através do tempo até nós. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, Filipenses 1, 21. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Aquele que fora um dia um perseguidor de Cristo, na pessoa de seus santos, então exalta perante o mundo a cruz de Cristo. O coração de Paulo ardia de amor pelas almas, e ele empregava todas as suas energias para a conversão das pessoas. Nunca houve um obreiro mais abnegado, fervoroso e perseverante. Sua vida era Cristo. Ele fazia as obras de Cristo. Todas as bênçãos que recebia eram consideradas vantagens a ser usadas para abençoar a outros. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, verso 6, página 1241. Nos concílios do céu foi feita provisão para que os homens, embora transgressores, não perecessem em sua desobediência, mas, pela fé em Cristo como seu substituto e fiador, pudessem se tornar eleitos de Deus, predestinados para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 5. Deus deseja que todos se salvem. Para isso foi feita ampla provisão ao dar seu Filho unigênito para pagar o resgate do homem. Os que se perderem perecerão porque se recusaram a ser adotados como filhos de Deus mediante Cristo Jesus. Antes de os fundamentos da terra serem lançados, foi feita a aliança de que todos os que fossem obedientes, todos os que por meio da graça abundante provida, se tornassem santos no caráter e sem culpa diante de Deus. Apropriando-se dessa graça, seriam filhos de Deus. Essa aliança feita desde a eternidade foi dada a Abraão, centenas de anos antes da vinda de Cristo. Com que interesse e com que ardor Cristo, na humanidade, estudava os seres humanos, para ver se eles se apoderariam da provisão oferecida. Comentário de Ellen White, Comentários Bíblicos Adventistas do Sétimo Dia, verso 6, página 1243. O Pai concedeu toda a honra a seu Filho, sentando-o à sua destra, muito acima de todos os principados e potestades. Expressou seu grande júbilo e deleite ao receber o crucificado e coroá-lo com glória e honra. E todos os favores que concedeu a seu Filho, ao aceitar a grande expiação, são concedidos a seu povo. Aqueles que se uniram seus interesses em amor com Cristo são aceitos no amado. Sofreram com Cristo em sua mais profunda humilhação, e sua glorificação lhes é de grande interesse, porque são aceitos nele. Deus os ama assim como ama a seu Filho. Cristo, Emanuel, coloca-se entre Deus e o crente, revelando a glória de Deus a seus escolhidos, e cobrindo seus defeitos e transgressões, com as vestes de sua própria imaculada justiça. Comentário Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, verso 6, página 1244. Domingo, 25 de junho. Paulo, evangelista para Éfeso. Quando Paulo entrou em contato direto com os idólatras habitantes de Éfeso, o poder de Deus foi exibido através dele de maneira notável. Os apóstolos nem sempre eram capazes de operar milagres à vontade. O Senhor concedia aos seus servos esse poder especial quando o progresso de sua causa e a honra de seu nome o exigiam. Como Moisés e Arão na corte do faraó, os apóstolos tinham de defender a verdade contra os prodígios
mentirosos dos magos. Portanto, os milagres que ele operou foram de natureza diferente do que havia realizado até então. Assim, as Escrituras declaram que o Senhor fazia milagres pelas mãos de Paulo e que o nome do Senhor Jesus era engrandecido, não o nome de Paulo. Comentário de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 1182-1183. Ao queimarem os seus livros sobre magia, os efésios convertidos mostravam que aquilo que antes lhes agradava agora abominavam. Foi principalmente por praticarem feitiçaria que haviam ofendido a Deus e posto em perigo sua salvação. E foi contra essa prática que mostraram tal indignação. Assim deram prova da verdadeira conversão. Esses livros de bruxaria continham regras e formas de comunicação com os espíritos do mal. Eram os regulamentos da adoração a Satanás. Instruções sobre como lhe pedir auxílio e conseguir informações da parte dele. Ficando com esses livros, os discípulos estariam se expondo à tentação. Vendendo-os, teriam colocado a tentação no caminho de outros. Haviam renunciado ao reino das trevas e, para destruir seu poder, não hesitaram diante de qualquer sacrifício. Assim, a verdade triunfou sobre o preconceito dos homens e seu amor ao dinheiro. Por essa manifestação do poder de Cristo foi ganha uma poderosa vitória para o cristianismo na própria fortaleza da superstição. A influência do que havia acontecido se espalhou muito mais do que Paulo imaginava. De Éfeso, as notícias circularam amplamente e forte impulso foi dado à causa de Cristo. Muito tempo depois de o apóstolo haver terminado a sua carreira, essas cenas ainda permaneceram vivas na memória do povo e eram um meio de ganhar conversos para o Evangelho. Atos dos Apóstolos, páginas 183, 184. Podemos exercer influência, poderosa influência no mundo. Nosso único alvo deve ser a glória de Deus. Devemos trabalhar com toda a inteligência que Deus nos deu, colocando-nos no conduto da luz, a fim de que venha sobre nós a graça divina para moldar-nos e talhar-nos à semelhança divina. O céu está à espera para conceder sua mais rica bênção aos que consagrarem a obra de Deus nos últimos dias da história terrestre. Maravilhosa Graça, 1974, 21 de setembro, página 270. Segunda, 25 de junho, revolta no anfiteatro. Em sua declaração, Demétrio afirmou: há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito. Atos 19, 27. Essas palavras revelam a real causa do tumulto de Éfeso e também de grande parte da perseguição que acompanhava os apóstolos em sua obra. Demétrio e seus colegas de ofício viram que o negócio de fabricação de imagens estava em perigo por causa do ensino e disseminação do Evangelho. A renda dos sacerdotes pagãos e dos artífices estava em risco. Essa era a razão por que se levantaram em terrível oposição contra Paulo. A atitude do escrivão e de outros que exerciam funções de autoridade na cidade tinha apresentado Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilegal. Esse foi outro dos triunfos do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus despertou um grande magistrado para defender seu apóstolo e fazer calar a multidão. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por ter sua vida preservada e porque o cristianismo não fora desonrado pelo tumulto de Éfeso. Atos dos Apóstolos, página 188. Paulo, além de trabalhar publicamente, ia de casa em casa pregando o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele visitava os homens em seus lares e implorava-lhes com lágrimas, expondo-lhes todo o plano divino. Jesus manteve contatos pessoais com os homens. Ele não se manteve à distância e afastado daqueles que precisavam de sua ajuda. Precisamos aproximar-nos do coração daqueles que necessitam de nosso auxílio. Precisamos abrir a Bíblia ao entendimento, apresentar os requisitos da lei de Deus, ler as promessas aos hesitantes, insistir com os retraídos, despertar os indiferentes e fortalecer os fracos. Precisamos ter o espírito que compeliu o apóstolo Paulo a ir de casa em casa, suplicando com lágrimas e ensinando o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Atos 20, 21. Refletindo a Cristo. Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade, e a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Apresentem-na a eles com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo fervorosa oração. E, se eles não virem luz nisso, atendam ao seu juízo. Satanás trabalha constantemente, mas poucos fazem ideia de sua atividade e sutileza. O povo de Deus deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo. É essa resistência que apavora Satanás. Ele conhece melhor do que nós o limite de seu poder e como facilmente pode ser vencido se resistirmos a ele e o enfrentarmos. Mediante o poder divino, o mais fraco dentre os santos é mais forte do que ele e do que todos os seus anjos, e, se submetido a uma prova, poderá demonstrar sua força superior. Portanto, o passo de Satanás é silencioso. Seus movimentos são traiçoeiros e suas baterias camufladas. Ele não atreve a apresentar-se abertamente, para não despertar as energias latentes do cristão. Maranata, o Senhor logo vem. 2021, 21 de fevereiro, página 58. Terça, 27 de junho. Ouvindo as cartas aos Efésios. O apóstolo Paulo continua: e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Embora essa plenitude divina tenha sido colocada ao nosso alcance, como ficamos facilmente satisfeitos? Nós nos acostumamos a pensar que basta ter conhecimento da verdade sem o seu poder santificador. Apenas um pequeno gole na fonte da vida sacia nossa sede. Não tornamos a beber muitas vezes. Isso não está, porém, de acordo com a vontade de Deus. Nosso ser deve estar continuamente sedento da água da vida. Nosso coração deve estar sempre cheio da afeição por Cristo, almejando a comunhão com Ele. É ter fome e sede de justiça que nos trará a medida completa de sua graça. Enoque andou com Deus, mas como ele obteve essa agradável intimidade? Foi tendo continuamente pensamentos de Deus diante de si. Ao sair e ao entrar, suas meditações eram na bondade, na perfeição e na amabilidade do caráter divino. E, ao estar assim absorto, foi transformado na gloriosa imagem de seu Senhor, pois é contemplando que somos transformados. Não é somente o privilégio, mas o dever de todo cristão manter uma íntima união com Cristo e ter uma rica experiência nas coisas de Deus. Então sua vida será frutífera em boas obras. Disse Cristo: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. João 15, 8. Quando lemos a vida de pessoas que foram eminentes por sua piedade, muitas vezes consideramos suas experiências e realizações como muito além de nosso alcance. Mas esse não é o caso. Cristo morreu por todos e é-nos assegurado em sua palavra que Ele está mais pronto a dar seu Santo Espírito àqueles que pedirem a Ele do que os pais terrenos a dar boas dádivas a seus filhos. Os profetas e apóstolos não aperfeiçoaram o caráter cristão por milagre. Eles usaram os meios colocados por Deus ao seu alcance e todos que fizerem o mesmo esforço conseguirão os mesmos resultados. Em sua carta à igreja de Éfeso, Paulo apresenta perante os membros o mistério do Evangelho, Efésios 6, 19. As abundantes riquezas de Cristo, Efésios 3, 8. E então lhes assegura suas fervorosas orações em favor de sua prosperidade espiritual. Quarta, 28 de junho. Efésios em seu tempo. A graça esteja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 24. Muitos se convencem de que são cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos.
Não introduziram, porém, a verdade na vida prática. Não creram nela nem a amaram. Não receberam, portanto, o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade. As pessoas podem professar fé na verdade, mas se essa verdade não as torna sinceras, bondosas, pacientes, tolerantes e inclinados para as coisas do céu, é uma maldição para quem a possui, e por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. O mundo precisa da evidência de cristianismo sincero. Cristianismo nominal pode ser visto por toda parte, mas quando o poder de Deus for visto em nossas igrejas, os membros farão as obras de Cristo. Os traços de caráter naturais e hereditários serão transformados. A habitação de seu Espírito os habilitará a revelar a semelhança de Cristo, e o sucesso de seu trabalho será proporcional à pureza de sua piedade. Maravilhosa graça. 12 de setembro, página 261. Por vezes, as dificuldades que teremos de enfrentar serão muito desencorajadoras. A própria grandeza da tarefa irá nos assustar. Contudo, com o auxílio de Deus, seus servos irão por fim triunfar. Portanto, meus irmãos, eu peço que não desanimem. Efésios 3:13. Por causa dos decisivos acontecimentos que se acham diante de vocês, Jesus estará com vocês. Ele irá diante de vocês por meio do seu Espírito Santo, preparando o caminho, e ele será seu ajudador em toda emergência. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:14-19. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 345 e 346. Em favor dos cristãos de Éfeso, o apóstolo orou: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Efésios 1:17-19. O ministério do Divino Espírito na iluminação do entendimento e no abrir da mente às profundezas da santa Palavra de Deus foi a bênção que Paulo suplicou sobre a igreja de Éfeso. O Grande Conflito, página 9. Quinta, 29 de junho, Efésios, uma carta impregnada de Cristo. O Salvador desejava muito mostrar aos discípulos a verdade referente à demolição da parede da separação, Efésios 2:14, entre Israel e as outras nações, de que os gentios são co-herdeiros com os judeus, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, Efésios 3:6. Assim, Cristo procurou ensinar aos discípulos a verdade de que no reino de Deus não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, e que eles deveriam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor de Salvador. Mas foi apenas mais tarde que compreenderam completamente que, de uma só vez, o Senhor todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Atos 17, 26, 27. E Atos dos Apóstolos, página 13 e 14. Cristo disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Por que não reconhecemos o valor desse conhecimento? Por que essas gloriosas verdades não ardem em nosso coração, tremem em nossos lábios e permeiam todo o nosso ser? Ao nos dar sua palavra, Deus nos colocou na posse de toda a verdade essencial para a nossa salvação. Milhares extraíram água dessa fonte de vida, mas o suprimento não diminui.
Milhares puseram o Senhor diante de si, e ao contemplá-lo foram transformados à sua própria semelhança. O Espírito arde dentro deles ao falarem de seu caráter, quando contam o que Cristo é para eles e o que são para Cristo. Mas esses pesquisadores não esgotaram esses grandes e santos temas. Milhares podem empenhar-se na obra de investigar os mistérios da salvação, meditando sobre a vida de Cristo e o caráter de sua missão. Em cada tentativa de descobrir a verdade, raios de luz refugirão mais distintamente. Cada novo estudo revelará algum ponto de interesse mais profundo do que já foi desdobrado. Exaltai-o, 1992, 30 de dezembro, página 379. O apóstolo Paulo escreveu: Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Segundo Tessalonicenses 2:13. Nesse texto, os dois agentes da obra da salvação são revelados: a influência divina e a fé forte e viva dos que seguem a Cristo. É por meio da santificação do Espírito e da crença na verdade que nos tornamos cooperadores de Deus. Cristo aguarda a cooperação da sua igreja. Não é desígnio dele acrescentar novo elemento de eficiência à sua palavra. Ele fez sua grande obra em comunicar-nos própria inspiração à palavra. O sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra divina nos pertencem. O objetivo de todas essas providências celestiais está diante de nós. A salvação das pessoas por quem Cristo morreu, e depende de nós nos apegarmos às promessas dadas por Deus, tornando-nos seus colaboradores. Agentes divinos e humanos devem cooperar na obra. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 22. Sexta, 31 de junho, estudo adicional. Maravilhosa Graça, 21 de setembro, página 270. Fonte da influência correta. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 506. Orai pela chuva serôdia.